Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce e Steven Barbone. Parte 6. Ciência e linguagem. 89. Sir Karl Popper e o argumento da demarcação. List Wagonsuan. Karl Popper, 1902 a 1994, é considerado um dos mais influentes filósofos da ciência do século XX. Talvez seja mais conhecido por seu critério de demarcação entre ciência e pseudociência. Incomodado pelo suposto estatuto científico de algumas teorias populares do seu tempo, principalmente a teoria marxista da história, a psicanálise freudiana e a psicologia individual de Alfred Adler, Popper estava determinado a identificar algum critério para distinguir as teorias científicas das pseudocientíficas. Esse critério, conhecido como refutabilidade, era para Popper a marca de uma teoria científica. Segundo Popper, uma teoria é científica apenas se fizer previsões que se possa testar e potencialmente refutar. Se a teoria não for refutável desse modo e só puder ser confirmada com evidências cumulativas, então será pseudocientífica. Por exemplo, a teoria de Einstein da relatividade geral prediz que os raios de luz de estrelas distantes são desviados pelo campo gravitacional do Sol. Durante um eclipse solar, em 1919, os astrofísicos confirmaram que a luz das estrelas foi de fato desviada pelo Sol, e quase exatamente segundo o cálculo de Einstein. A teoria de Einstein da relatividade geral é uma teoria científica, de acordo com o critério de Popper, porque faz uma previsão refutável, que na verdade não foi refutada. O problema que me incomodava na época não era nem quando uma teoria é verdadeira, e nem quando uma teoria é aceitável. Meu problema era diferente. Eu queria fazer a distinção entre ciência e pseudociência, sabendo muito bem que a ciência muitas vezes erra, e que a pseudociência pode tropeçar por acaso na verdade. Quanto a Adler, fiquei muito impressionado com uma experiência pessoal. Uma vez, em 1919, relatei a ele um caso que não me parecia particularmente adleriano, mas que ele não encontrou dificuldade para analisar em termos de sua teoria do sentimento de inferioridade, sem ter nem mesmo visto a criança. Um pouco chocado, perguntei como podia ter tanta certeza. Por causa da minha experiência, já tive 1000 casos assim, respondeu ele. Depois disso, não pude deixar de dizer, e agora, suponho, sua experiência aumentou para 1001 casos. A história da ciência, como a de todas as ideias humanas, é uma história de sonhos irresponsáveis, de obstinação e de erro. Mas a ciência é uma das pouquíssimas atividades humanas, talvez a única, em que os erros são criticados de modo sistemático e, com bastante frequência, corrigidos a bom tempo. É por isso que podemos dizer que, em ciência, muitas vezes aprendemos com nossos erros, e é por isso que podemos falar de forma clara e sensata sobre fazer progresso. Premissa 1. Se uma teoria é científica, então faz afirmações ou previsões que podem ser refutadas. Premissa 2. Uma teoria que garante apenas a confirmação, e ignora evidências refutáveis, não pode ser refutada. Conclusão 1. Uma teoria que só pode ser confirmada e não refutada não é científica, mas pseudocientífica. 90. Kuhn e os argumentos da incomensurabilidade. List com Michel Bruce. Thomas Kuhn, 1922 a 1996, estudou para ser um historiador da ciência, mas é mais conhecido por suas contribuições para a filosofia e a sociologia da ciência. Seu livro Estrutura das Revoluções Científicas foi um dos mais importantes e mais controversos da filosofia da ciência do século XX, sobretudo pelo questionamento tão convincente da objetividade da ciência, antes tida como certa sobretudo na tradição filosófica do positivismo lógico. Entre as muitas contribuições de Kuhn para a filosofia da ciência, 3 das mais importantes são: 1. Uma análise das revoluções científicas, em que ocorre uma mudança de paradigma que permite aos cientistas ver o mundo sob nova luz. 2. A noção de que a ciência não é cumulativa, como geralmente se supunha, uma vez que novos paradigmas são incomensuráveis com os antigos, e os métodos utilizados para fazer observações e descobrir a verdade são relativos ao paradigma científico reinante. E 3. A percepção de que a ciência é mais bem compreendida como um esforço socialmente e historicamente contextualizado,
o que contrasta nitidamente com a filosofia anterior positivista da ciência, que considerava a ciência divorciada da narrativa humana. Racionalidade e mudanças de paradigma. A escolha entre paradigmas não é e não pode ser determinada apenas por procedimentos avaliativos característicos da ciência normal, pois estes dependem, em parte, de um paradigma específico, e esse paradigma está em questão. A competição entre os paradigmas não é o tipo de batalha que pode ser resolvida com provas. Deve haver também uma base, que não precisa ser nem racional nem definitivamente correta, para a fé no candidato escolhido. Alguma coisa tem que fazer com que pelo menos alguns cientistas sintam que a nova proposta está no caminho certo, e às vezes são apenas considerações estéticas pessoais e inarticuladas que podem fazer isso. Estrutura, 158, pl. Se um paradigma emergente se torna o dominante, não por meio de prova científica mas por aceitação da maioria ou apelo intuitivo, então a transição de um paradigma para outro não é decidida de forma racional. Premissa 2. Um paradigma emergente se torna dominante por aceitação da maioria ou apelo intuitivo. Conclusão 1. A transição de um paradigma para outro não é decidida de forma racional. Modus ponens, pl. p2. Paradigmas incomensuráveis e holismos referentes físicos desses conceitos einsteinianos não são, de modo algum, idênticos aos dos conceitos newtonianos que levam o mesmo nome. A massa newtoniana é conservada, a einsteiniana é conversível a energia. Apenas a velocidades relativas baixas as duas podem ser medidas da mesma forma e, mesmo assim, não devem ser concebidas como a mesma coisa. Estrutura, 102. Ainda que mais sutil do que as mudanças do geocentrismo ao heliocentrismo, do flogístico ao oxigênio, ou dos corpúsculos às ondas, como explicação da natureza da luz, a transformação conceitual resultante não é menos decisivamente destrutiva do paradigma preciosamente estabelecido. Estrutura, 94. Lavoisier viu o oxigênio onde Priestley tinha visto a deflogística e outros nada tinham visto. Estrutura, 118, pl. Os termos científicos se referem a coisas e têm significado mediante uma rede de significados. Premissa 2. Se os paradigmas fossem comensuráveis, os termos ainda assim se refeririam às mesmas coisas em novos paradigmas. Por exemplo, massa nas teorias de Newton seria equivalente a massa nas teorias de Einstein. Premissa 4. Os termos não se referem às mesmas coisas em novos paradigmas. Por exemplo, o conceito massa não é equivalente nas teorias de Newton e Einstein, e nem é um caso especial do outro, e alguns elementos, por o flogístico, são eliminados completamente. Conclusão 1. Os paradigmas são incomensuráveis. Premissa 5. Se os paradigmas são incomensuráveis, a ciência não se aproxima da verdade ao longo do tempo. Conclusão 2. A ciência não se aproxima da verdade ao longo do tempo. 91. Putnam e o argumento que exclui milagres. Liszt Wagenswan. Hilary Putnam, 1926, é um filósofo da linguagem, da mente e da ciência, que propôs o argumento que exclui milagres em apoio a uma compreensão realista do sucesso da ciência. O realismo sustenta que nossas melhores práticas e teorias científicas nos dão um conhecimento genuíno sobre o mundo, e, em alguns casos, que as entidades quantificadas nas teorias científicas, tais como elétrons, cordas de subpartículas, antimatéria e leis matemáticas realmente existem, ou então nossa ciência não terá sucesso ao nos explicar o mundo. O cerne do argumento que exclui milagres é que a melhor explicação para o sucesso de manipulação e predição das nossas teorias científicas é que elas são, pelo menos aproximadamente, verdadeiras. A visão oposta, o antirrealismo, é que as entidades quantificadas em nossas teorias científicas e matemáticas não precisam existir para que as teorias sejam úteis. Em outras palavras, que as nossas teorias são úteis mas não necessariamente precisas em termos empíricos. O argumento positivo a favor do realismo é que é a única filosofia que não faz do sucesso da ciência um milagre. Putnam, 73, seria um milagre, uma coincidência numa escala quase cósmica, se uma teoria fizesse tantas predições empíricas corretas como, por exemplo, a teoria geral da relatividade ou a teoria dos fótons de luz, sem o que essa teoria diz sobre a estrutura fundamental do universo estivesse essencialmente ou basicamente correto. Mas não devemos aceitar milagres,
pelo menos se houver uma alternativa não milagrosa. Se o que essas teorias dizem estar acontecendo por trás dos fenômenos é verdadeiro ou aproximadamente verdadeiro, então não é de admirar que compreendam os fenômenos. Por isso, é plausível concluir que as teorias atualmente aceites são de fato essencialmente corretas. Uau, 101. Premissa 1. Se uma teoria científica produz predições observacionais precisas, então deve ser, pelo menos aproximadamente, verdadeira. Premissa 2. Muitas de nossas teorias científicas produzem predições observacionais precisas. Conclusão 1. Muitas de nossas teorias científicas devem ser, pelo menos aproximadamente, verdadeiras, caso contrário, o sucesso da ciência seria miraculoso. 92. Galileu e a queda dos corpos. Li. Stillagon-Swan. O famoso experimento mental de Galileu, 1564 a 1642, sobre a queda dos corpos apareceu em seu trabalho final, Discorsi, que escreveu durante sua prisão domiciliar. Esse é considerado em geral como um dos experimentos mentais mais persuasivos das ciências naturais e exemplifica uma raridade na história da ciência, uma vez que funciona como um argumento reductio ad absurdum. Recorrendo apenas ao raciocínio lógico, Galileu demonstrou que a antiga teoria de Aristóteles, de que os objetos pesados caem mais rapidamente do que os leves, leva a uma contradição. Suplantou-a então com sua própria teoria, de que todos os objetos caem na mesma velocidade, não obstante seus respectivos pesos. Hoje isso é demonstrável em laboratório com tubos de vácuo, mas o insight do experimento de Galileu é notável porque ele usou apenas a lógica para chegar à solução correta, centenas de anos antes de as provas empíricas serem possíveis. Interessante notar que Galileu foi criticado na época pelo excesso de confiança em sua conclusão a priori, mas se tivesse de fato realizado os experimentos descritos em seu experimento mental da queda dos corpos, teria confirmado o insight de Aristóteles, e não o seu, devido aos efeitos naturais da resistência do ar. Salve a ti, se tomarmos dois corpos com velocidades naturais diferentes, é claro que, unindo os dois, o mais rápido será parcialmente retardado pelo mais lento, e o mais lento será um tanto acelerado pelo mais rápido. Você não concorda comigo nessa opinião? Simplício, não há dúvida nenhuma sobre isso. Salve a ti, mas se isso for verdade, se uma pedra grande se move com a velocidade digamos, 8, enquanto uma pedra menor se move com a velocidade 4, quando elas se unirem, o sistema se moverá com uma velocidade inferior a 8. No entanto, as duas pedras amarradas formam uma pedra maior do que a que antes se movia com a velocidade 8. Por essa razão, o corpo mais pesado agora se move com menos velocidade que o mais leve, um resultado contrário à sua suposição. Assim você vê que, a partir do pressuposto de que o corpo mais pesado se move mais rápido do que o mais leve, posso inferir que o corpo mais pesado se move mais lentamente. E assim, Simplício, devemos concluir que os corpos grandes e pequenos se movem com a mesma velocidade, contanto que tenham a mesma gravidade específica. Premissa 1. Se a bola leve cai mais lentamente do que a bola pesada, então ela age como uma trava sobre o sistema combinado, fazendo-a cair mais lentamente do que a bola pesada sozinha. Premissa 2. Mas o sistema combinado é um objeto novo e ainda mais pesado, que cai mais rapidamente do que a bola pesada sozinha. Conclusão 1. A bola leve não cai mais lentamente. Premissa 3. Se a bola leve não cai mais lentamente, então todos os objetos caem na mesma velocidade, independentemente dos seus respectivos pesos. Conclusão 2. Galileu conclui que a única solução lógica é que todos os objetos caem na mesma velocidade, independentemente de seus respectivos pesos. 93. Materialismo eliminativo. Charlotte Blease. Quando se trata de filosofia da mente, o materialismo eliminativo talvez seja a tese mais radical já proposta por filósofos. E a afirmação provocadora de que nossa psicologia é popular, isto é, o que o bom senso nos diz acerca do nosso próprio comportamento e o de outras pessoas, não é apenas uma teoria, mas uma teoria falsa que um dia será eliminada e substituída por uma futura teoria neurocientífica da mente. O representante mais recente e clamoroso do materialismo eliminativo é Paul Churchland.
Ele argumenta que precisamos examinar nossas concepções acerca de nós mesmos e eliminar conceitos mentais como crenças, desejos, vontades e assim por diante. Essa tese tem sérias consequências para a ética e as ciências sociais, psicologia, sociologia, história, economia e antropologia, e suas aplicações, psiquiatria, direito, política etc., já que essas áreas empregam esses termos do senso comum em suas explicações. O materialismo eliminativo foi contestado sob a alegação de ser autorrefutador. O materialista eliminativo, argumenta-se, não pode acreditar que as crenças não sejam verdadeiras. Churchill argumenta que isso apenas mostra que termos como crenças estão profundamente arraigados na nossa autocompreensão. Outra objeção ao materialismo eliminativo rejeita a alegação de que a psicologia popular seja uma teoria e rejeita a visão de que seja uma falsa teoria. Em qualquer caso, questionar o materialismo eliminativo ou trabalhar com ele pode exercer uma mudança fundamental na nossa maneira de pensar sobre nós mesmos. O materialismo eliminativo é a tese de que a nossa concepção comum acerca dos fenômenos psicológicos constitui uma teoria radicalmente falsa, uma teoria tão defeituosa que seus princípios e sua ontologia serão finalmente desacreditados, em vez de se converterem gradualmente numa neurociência acabada. Nosso entendimento mútuo e até mesmo nossa introspecção poderão então ser reconstituídos dentro da estrutura conceitual da neurociência acabada, uma teoria que será de longe mais poderosa do que a psicologia do senso comum que ela substitui, e integrada de modo mais substancial à ciência física em geral. Churchill eliminativo e materialismo, 67. Premissa 1. A psicologia popular é uma teoria. Premissa 2. Se a psicologia popular é uma teoria, então a psicologia popular é falível, ou seja, eliminável. Conclusão 1. A psicologia popular é falível, ou seja, eliminável. Premissa 3. Há boas razões para acreditar que a psicologia popular seja falsa. Premissa 4. Se a psicologia popular é falível, e há boas razões para acreditar que a psicologia popular seja falsa, então a psicologia popular deveria ser rejeitada como teoria falsa. Premissa 5. A psicologia popular é falível, e há boas razões para acreditar que a psicologia popular seja falsa. Conclusão 2. A psicologia popular deveria ser rejeitada como teoria falsa, e assim eliminada. 94. Wittgenstein e o argumento da linguagem privada. George Orsley. Na seção 243 de Investigações Filosóficas, Ludwig Wittgenstein, 1889 a 1951, introduz a ideia de uma linguagem privada, uma linguagem que se refere supostamente a nossas próprias sensações imediatas e privadas, de forma a não ser compreendida por mais ninguém. Essa linguagem não seria privada no sentido fraco de um código secreto, já que um código secreto pode ser compartilhado. O que interessa a Wittgenstein é saber se uma linguagem necessariamente privada, impossível de ser compartilhada, é possível ou até mesmo concebível. Muitas vezes, a seção 258 é considerada uma observação fundamental do chamado argumento da linguagem privada. No entanto, a variedade e complexidade das questões discutidas nas observações das seções 243 a 315 indicam que não há um argumento único que possa ser chamado de argumento da linguagem privada. Essas observações abordam questões relacionadas de diferentes direções em vez de formar uma crítica contínua de uma única questão. No entanto, o argumento contido nas seções 256 a 258 é fundamental para a análise global da possibilidade de uma linguagem privada e pode ser reconstruído. A estratégia geral das seções 256 a 258 é mostrar, 1. Até que ponto uma linguagem privada de sensações terá que ser diferente da nossa linguagem pública comum, já que exigiria desconectar as sensações de suas expressões naturais, por exemplo, a expressão de dor por meio do choro, da alegria por meio do sorriso e assim por diante, e, 2, que as condições necessárias para estabelecer uma linguagem privada não são possíveis, ou que não é possível atribuir sentido à noção de linguagem privada, que consiste numa mera associação de signo e objeto privado. As implicações filosóficas dos argumentos nas seções sobre linguagem privada de Investigações Filosóficas, sobretudo nas seções 256 a 258, são muitas e variadas,
mas duas muito importantes dizem respeito à epistemologia. Wittgenstein critica a ideia de que haja uma divisão epistemológica nítida entre o conhecimento de nossos próprios estados internos e o conhecimento dos estados internos das outras pessoas. Descartes julgava que, mesmo sendo falso tudo o que ele acreditava sobre o mundo externo à sua mente, ele não podia deixar de saber que tinha certas sensações e pensamentos, e que ele era consciência. Isso implica que, embora eu possa saber que estou com dor, não posso saber com certeza se outra pessoa está com dor. Muito do que disse Wittgenstein sobre privacidade procura enfraquecer essa posição. Ele questiona se não é o contrário que acontece, ou seja, que sabemos muito bem quando os outros sentem dor e que é questionável em que sentido se pode dizer que sei que sinto dor. Suas razões para questionar as alegações de conhecimento sobre nossa própria dor não são fáceis de resumir. No entanto, resultam em parte de observações sobre as diferenças de contexto e uso entre afirmações como: sei que meu carro está funcionando, acabei de dar a partida e sei que meu dente dói, estou sentindo isso. Metafísica e filosofia da linguagem. Wittgenstein faz uma crítica geral ao que pode parecer uma visão do senso comum da relação entre linguagem e mundo, ou seja, contesta a visão de que o mundo se divide naturalmente em objetos para os quais depois atribuímos rótulos, nomes. Uma consequência de sua consideração de definições ostensivas, definir/explicar uma palavra apontando ao que ela se refere, é que a referência ao mundo só é possível quando uma linguagem está em vigor para estabelecer a referência. Assim, a base de uma linguagem não pode ser simplesmente uma questão de olhar ao redor para ver o que existe e depois atribuir nomes a objetos autoidentificadores. Ao considerar a nossa linguagem das sensações, Wittgenstein critica também a ideia de que as sensações sejam autoidentificadoras, oferecendo seus próprios critérios de identidade, de modo que para falar sobre elas basta associar um nome a uma sensação. Devido à intimidade que temos com nossas sensações, podemos acreditar que, para que a palavra dor tenha sentido para nós, basta associar o signo dor à sensação. A sensação é única e autoidentificadora, de modo que o sentido de dor é determinado pela sensação. No entanto, se Wittgenstein está certo sobre nomear e a maneira pela qual nomes e palavras se referem, então objetos e sensações não se escolhem como os objetos e a sensação que são. Sua identidade é determinada apenas com relação a uma linguagem que pode ser usada de modo determinado para se referir a eles da maneira concebida pela linguagem. As palavras para sensações não são significativas porque se referem a sensações privadas e autoidentificadoras. Mais precisamente, é o comportamento público observável que é a base para o uso e o significado da linguagem das sensações. O que acontece então com a linguagem que o descreve minhas experiências internas e que só eu mesmo posso entender? Como designo minhas sensações com palavras? Como de costume, as palavras das minhas sensações se acham ligadas, portanto, às expressões naturais de minhas sensações. Nesse caso, minha linguagem não é privada. Uma outra pessoa seria capaz de compreendê-la como eu, e se eu não tiver expressão natural da sensação mas somente a sensação? Eu associo, então, simplesmente nomes às sensações e emprego estes nomes numa descrição. Quando se diz ele deu um nome à sensação, esquece-se que muita coisa já deve estar preparada na linguagem para que o simples dar nome tenha um sentido. E quando dizemos que alguém dá um nome à dor, então a coisa preparada é aqui a gramática da palavra dor. Ela mostra o lugar onde a nova palavra será colocada. Imaginemos o seguinte caso. Quero escrever um diário sobre a repetição de certa sensação. Para isso eu associo ao signo S e escrevo esse signo num calendário. Cada dia em que tiver a sensação, quero observar, em primeiro lugar, que não se pode formular uma definição ostensiva. Como posso apontar para a sensação? Não em sentido ordinário. Mas, no entanto, eu digo ou escrevo o signo e, ao mesmo tempo, concentro minha atenção na sensação, aponto, por assim dizer, interiormente para ela, mas para que essa cerimônia? Pois é o que parece ser. Uma definição serve para fixar o significado de um signo, não é? Ora, é o que acontece exatamente quando se concentra a atenção, pois, desse modo, imprimo em mim a ligação do signo com a sensação, eu a imprimo em mim só pode querer dizer, esse processo faz que eu, no futuro, me lembre corretamente da ligação. Em nosso caso, porém, não tenho nenhum critério de correção. Poder-se-ia dizer aqui, é correto o que sempre me parece correto. E isso significa apenas que aqui não se pode falar de correto. Wittgenstein. Premissa 1.
Se uma sensação deve ser necessariamente privada, então não deve ter uma expressão natural, por exemplo, como a dor é expressa por meio de gemidos, gritos, choro e assim por diante. Premissa 2. Suponha que alguém queira começar uma linguagem privada e o faça escrevendo um signo, S, num diário cada vez que ocorra uma determinada sensação. Premissa 3. Se S deve receber um sentido e se deve haver um critério de correção para a correta aplicação do S no futuro, então uma definição de S deve ser formulável, ou, se S deve receber um sentido e se deve haver um critério de correção para a correta aplicação do S no futuro, então S deve receber uma definição ostensiva, ou seja, quando se aponta para a coisa nomeada enquanto se diz, escreve o seu nome. Premissa 4. Nenhuma definição de S pode ser formulada porque fazê-lo exigiria o uso de uma linguagem pública, o que invalidaria a privacidade da linguagem. Premissa 5. Não seria possível, no entanto, definir ostensivamente S concentrando a atenção numa sensação enquanto se escreve o signo no diário. Não, porque, como foi mencionado na seção 257 e defendido nas seções 27 a 37 de Investigações Filosóficas, para uma definição ostensiva funcionar, deve existir um contexto conceitual linguístico para determinar o objeto apontado, ou, nesse caso, a concentração da própria atenção. As definições ostensivas não podem ser usadas para estabelecer significados, agindo como uma etapa final para tornar explícito o significado já estabelecido de um signo. Sem um contexto conceitual linguístico que permita determinar o objeto da concentração, não há um apontar determinado para a sensação. E a sensação objeto da concentração, sua duração, intensidade, o corpo sem sensação e assim por diante. Conclusão 1. Nenhuma definição ostensiva é possível no contexto do diário privado. No contexto do diário privado, não há nenhum contexto conceitual e linguístico. Conclusão 2. A concentração da atenção na sensação ao mesmo tempo em que se escreve um signo não estabelece um significado, privado ou não, para o signo. Há controvérsias entre os estudiosos de Wittgenstein sobre se a linha de raciocínio acima, juntamente com outras coisas que Wittgenstein escreve, pretende mostrar que a ideia de estabelecer uma linguagem privada por ostensão privada é falso ou absurdo. A fim de refletir essa controvérsia, duas versões diferentes desta conclusão são dadas abaixo. Conclusão 3. Nenhum significado foi dado a S e não há nenhum critério para a correta aplicação de S no futuro. Premissa 6. Se C3, então nada significativo resultará. Conclusão 4. Nada significativo resultará da mera associação de um signo com uma sensação. Conclusão 5. Como falamos de modo significativo sobre as sensações, a conversa sobre sensações não obtém seu sentido da mera associação de signos com sensações. Instanciação, C4. Premissa 7. As linguagens, mesmo as privadas, devem ser significativas. Conclusão 6. Versão 1. E falso que uma linguagem privada que consiste em mera associação de signo e objeto privado seja possível. Versão 2. Como falhamos em dar algum significado à noção de uma linguagem necessariamente privada, que consista da mera associação de signo e objeto privado, não é falso que uma linguagem privada que consista em mera associação de signo e objeto privado seja possível. Em vez disso, não há clareza sobre qual possibilidade está sendo descartada. Uma linguagem necessariamente privada é, com efeito, um absurdo. 95. Fodor e o argumento a favor do nativismo linguístico. Magiamini. Bertrand Russell, um dos filósofos mais influentes do século XX, é famoso por ter declarado: como é possível que os seres humanos, cujos contatos com o mundo são breves, pessoais e limitados, sejam capazes de saber tanto quanto sabem? Isso é o que Noam Chomsky canonizou como o problema de Platão. Como podemos saber tanto, já que temos evidências tão limitadas? Num espírito russeliano semelhante, Mirango Pinnick oferece a seguinte observação sobre a linguagem: um dos enigmas sobre a linguagem é o fato de que as crianças não falam quando nascem, mas por volta dos 2 anos elas estão usando a linguagem e os 4 são falantes fluentes. Como elas realizam esse feito incrível? Historicamente falando,
A aquisição da linguagem pelos seres humanos tem sido explicada em termos de duas analogias contrastantes e concorrentes. Por um lado, John Locke, em sua obra clássica Ensaio acerca do entendimento humano, 1689, afirma que a mente de uma criança é como uma tabula rasa ou lousa em branco, que recebe passivamente as impressões da experiência para formar a competência e o desempenho linguísticos. Em linhas gerais, no momento do nascimento, a mente é desprovida de qualquer compreensão e, num momento posterior, os sentidos e a experiência escrevem marcas linguísticas na lousa em branco. Mas, por outro lado, Gottfried Leibniz, em Novos Ensaios acerca do entendimento humano, 1703, faz uma censura explícita à analogia da lousa em branco lockeana acerca da aquisição da linguagem, sustentando que a mente de uma criança é como um bloco de mármore com veios, com estrutura inerente, onde a experiência só pode gravar segundo certas formas e padrões pré-especificados. Ver ANI 75. Segundo Leibniz, os recursos conceituais da mente são inatos e pré-configurados, sendo que os sentidos e a experiência só fornecem a ocasião para que o conhecimento da língua surja. Henri Fodor tem sido um dos mais proeminentes filósofos contemporâneos na vanguarda da defesa do caráter inato da linguagem por meio de uma série de argumentos influentes que são menos empíricos em natureza e mais abstratos na orientação. Ele procura argumentar da seguinte maneira a favor da existência do conhecimento inato, não só da estrutura e das categorias sintáticas da língua, mas também das palavras internas. Aprender uma língua, incluindo, é claro, uma primeira língua, implica aprender o que significam os predicados da língua. Aprender o que significam os predicados de uma língua envolve aprender uma determinação da extensão desses predicados. Aprender uma determinação da extensão dos predicados envolve aprender que se incluem sob determinadas regras, isto é, regras de verdade. Mas não se pode aprender que P está sob R a menos que se tenha uma língua em que P e R possam ser representados. Então, não se pode aprender uma língua a menos que se tenha uma língua. Fodor, 63-4. A primeira premissa se presta a duas leituras, uma vez que contém uma ambiguidade. Uma frase é considerada ambígua quando pode ser lida de pelo menos duas maneiras diferentes. No caso do argumento de Fodor, sua primeira premissa pode ser expressa de maneira forte ou fraca e, de acordo com isso, as duas leituras diferentes podem ser apresentadas da seguinte forma. 1. Leitura forte. Há uma regra R tal que uma pessoa pode aprender a língua L apenas se aprender R. 2. Leitura fraca. Uma pessoa aprende a língua L apenas se houver uma regra R tal que a pessoa aprende R. As diferentes leituras da primeira premissa poderiam ser representadas esquematicamente por meio do símbolo de quantificador existencial na lógica moderna, isto é, 3R, da seguinte maneira. 1. 3R. Alguém aprende L só se aprender R. 2. Alguém aprende L só se 3R, aprender R. Mas o importante a destacar é que Fodor precisa da versão forte para sustentar seu argumento a favor do nativismo. O que se requer para a versão fraca é simplesmente interpretar o conhecimento da língua apenas como capacidade para usar a língua, ou seja, capacidade para estar de acordo com certas regras, o que não é suficiente para sustentar uma concepção nativista da língua. Portanto, uma leitura fraca da primeira premissa torna o argumento inválido, a menos que se possa demonstrar que uma concepção de língua em termos de capacidade seja insustentável. A segunda premissa é também suscetível a várias interpretações. Por um lado, na caracterização de um padrão de comportamento, é preciso distinguir entre e ser guiado por uma regra e ajustar-se a uma regra. Por exemplo, embora uma planta exiba um comportamento regular, ela não representa uma regra. Isto é, o comportamento de uma árvore se ajusta a uma regra, mas não é guiado pela regra. Portanto, no caso da língua, pode-se afirmar que, mesmo que o padrão de fala de uma criança se ajuste a uma determinada regra, não se segue que seja guiado pela mesma. O último caso precisa de maior justificação. No entanto, o que pode ser mais prejudicial para o argumento é uma ambiguidade na premissa. Mais uma vez, há duas formas possíveis de se ler a premissa. A. Leitura forte. Chegar a conhecer uma regra requer uma capacidade anterior para representá-la. B. Leitura fraca. Se alguém chegar a conhecer uma regra, tem que ser capaz de representá-la. O problema é que, embora a versão fraca pareça plausível, ela não implica a mais forte. Em outras palavras, pode-se admitir a versão fraca sem concordar com a outra, e a premissa necessária para o argumento nativista deve ser no sentido forte. Novamente,
Se Fodor pretende insistir na leitura forte da premissa, ele precisa fornecer algum outro argumento para descartar a leitura fraca de sua segunda premissa. Esta premissa também precisa de esclarecimento, especificamente sobre a noção de língua evocada. Isso porque, se a noção de língua é interpretada de maneira ampla, então a alegação pende para a banalidade, no sentido de ser tão geral que ninguém se oporia a ela. Mas, nesse caso, ela não terá força suficiente para sustentar o caráter inato da língua. No entanto, a noção de língua que Fodor evoca é mais substancial e ele tem uma compreensão muito detalhada e complexa da mesma. Assim, em apoio da sua terceira premissa, Fodor recorre a uma série de outros argumentos, incluindo a polêmica ideia de impossibilidade de aprendizagem, para defender sua alegação sobre nativismo linguístico. Premissa 1. Se alguém está aprendendo uma língua, é necessário que aprenda uma regra. Premissa 2. Se alguém está aprendendo uma regra, é necessário que represente uma regra. Premissa 3. Se alguém está aprendendo uma língua, é necessário que represente uma regra. Premissa 4. Se alguém é solicitado a representar uma regra, então é preciso que já saiba uma língua. Conclusão 1. Se alguém está aprendendo uma língua, então é preciso que já saiba uma língua. 96. Fodor e impossibilidade de aprender. Magia Mini. Desde meados do século XX, tem havido um fluxo constante de investigação empírica que pretende apoiar a ideia de que grande parte de nossas capacidades cognitivas se baseia na existência de teorias inatistas de algum domínio específico do conhecimento. N75, 95. Por exemplo, parece que as crianças têm uma base inata de informações sobre outras mentes, cuja disrupção pode resultar em estados como autismo. Crenças inatas também foram evocadas na explicação de outros domínios de competência cognitiva, como nosso conhecimento de propriedades básicas de objetos físicos e outras coisas, a capacidade das crianças para explorar informações limitadas sobre números, conjuntos de operações algébricas básicas, a concepção de números dos adultos, a percepção musical, as concepções ingênuas do mundo físico, certas expressões faciais das emoções, inferências dedutivas e nosso raciocínio a respeito de ações e de suas consequências práticas. Assim, sem negar ou diminuir o papel da experiência como input e gatilho ambiental, o quadro apresentado por essas investigações empíricas é que grande parte das nossas competências cognitivas resulta de capacidades inatas e não de aprendizagem e aquisição. Gerry Fodor, um dos principais defensores contemporâneos do nativismo cognitivo, defende que a causa do nativismo é reforçada quando se percebe que, num sentido estrito, a aprendizagem é impossível. O argumento gira em torno da impossibilidade de alterações no sistema representacional de um organismo. Fodor argumenta que um sistema representacional mais forte não pode vir de um mais fraco por meio de aprendizagem em geral. Na verdade, o argumento é aplicável a qualquer teoria da aprendizagem expressa em termos de enriquecimento conceitual. Fodor sustenta que nada de novo pode ser adquirido durante o desenvolvimento cognitivo. Basicamente, a ideia é que as teorias que pretendem explicar essas novas aquisições podem oferecer explicações sob pena de pressupor a disponibilidade dos próprios conceitos envolvidos na nova aquisição. No entanto, o calcanhar de Aquiles do raciocínio de Fodor parece ser a suposição principal do argumento, de que conhecimento e aprendizagem envolvem representações, uma doutrina conhecida como teoria representacional da mente. Podemos dizer que o processo de aprendizagem envolve mudanças no sistema representacional, como a primeira premissa faz, só se já assumirmos que a aprendizagem não pode ocorrer sem representação. Mas, se acreditamos que o conhecimento e a aprendizagem podem acontecer sem representações, então a primeira premissa do argumento se torna insustentável e o argumento desmorona. No entanto, a doutrina do representacionismo é uma suposição amplamente compartilhada por um número significativo de filósofos e praticantes da ciência cognitiva. Suponhamos que temos um organismo hipotético para o qual, no primeiro estágio, a forma de lógica instanciada é a lógica preposicional. Suponha que, no estágio 2, a forma de lógica instanciada seja a lógica quantificacional de primeira ordem. Claramente um caso de um sistema mais fraco no estágio 1 seguido por um sistema mais forte no estágio 2. E, claro, cada teorema de uma lógica proposicional é um teorema da lógica quantificacional de primeira, mas não vice-versa.
Agora vamos passar do estágio 1 para o estágio 2 por um processo de aprendizagem, isto é, por um processo de formação e confirmação de hipóteses. E é evidente que isso não pode ser feito. Por quê? Porque para aprender a lógica quantificacional vamos ter que aprender as condições de verdade em expressões como x, fx. E, para aprender essas condições de verdade, vamos ter que formular, com o aparato conceitual disponível no estágio 1, algumas hipóteses como x, fx é verdadeira se, e somente se mas, claro, essa hipótese não pode ser formulada com o aparato conceitual disponível no estágio 1, que é precisamente o aspecto em que a lógica proposicional é mais fraca do que a lógica quantificacional. Como não há qualquer forma de dar condições de verdade a fórmulas como x, fx em lógica proposicional, tudo o que você pode fazer é dizer, eles incluem φ e fb e fc e assim por diante. Fodor, 148. Premissa 1. Se a aprendizagem é possível, então ela envolve mudanças no sistema de representação de um organismo. Premissa 2. Se houver mudanças no sistema de representação de um organismo, então o sistema de representação já tem o aparato conceitual necessário para a mudança. Premissa 3. O sistema de representação não tem ainda o aparato conceitual necessário para a mudança. Conclusão 1. Não há alterações no sistema de representação de um organismo. Conclusão 2. Aprender é impossível. 97. Kinnear, determinação da tradução. Robert Sinclair. No capítulo 2 de sua obra-prima Palavra e Objeto, W. V. Kinnear ataca as credenciais científicas do conceito de significado com seu argumento controverso da indeterminação da tradução. O argumento é estabelecido em termos adequados do ponto de vista científico e empírico, segundo Kinnear, onde as provas para a atribuição de significados são consideradas objetivas e públicas, o que é então aprendido em termos de disposições para responder abertamente a estímulos socialmente observáveis. Ele enfatiza ainda que os critérios disponíveis para isolar significados, usados para distinguir claramente um significado de outro, também deveriam ser avaliados em termos dessa concepção pública de dados empíricos. Com esse pano de fundo, o argumento crítico de Kinnear contra a viabilidade empírica de significado prossegue com a introdução do experimento mental que ele chama de tradução radical. Nesse cenário idealizado, um linguista de campo procura traduzir uma língua desconhecida sem a ajuda de quaisquer dicionários ou guias bilíngues. E dentro dessa situação hipotética, sugere Kinnear, que se pode focalizar melhor os dados brutos empíricos disponíveis para a atribuição de significado à língua em questão. Conclui que os dados disponíveis só podem levar o linguista até aí, e que a conclusão da tradução exige que o linguista use suas próprias preferências ou intuições subjetivas a respeito de como entender a língua. Como resultado, a natureza não científica da iniciativa é totalmente exposta, uma vez que a atribuição de significado geralmente envolve questões de preferência e conveniência prática e não questões científicas de fato. Assim, para Kinnear, a tradução é indeterminada. Uma consideração das evidências e métodos disponíveis deixa a tradução inacabada, exigindo a introdução das preferências do linguista para sua conclusão. Ele defende ainda mais sua posição ao afirmar que é possível criar dois manuais rivais de tradução que façam justiça a todas as evidências e que, ainda assim, fornecem traduções inconsistentes, não havendo verdades para decidir entre eles. Muitos deixaram escapar ou interpretaram mal a consequência ontológica dessa conclusão. Ao mostrar que significado não serve a propósitos filosóficos e científicos, Kinnear considera que nos deu motivos para rejeitar a ideia de que os significados sejam entidades que sustentam de algum modo a prática da tradução e da comunicação. Isso ocorre porque a tradução visa estabelecer sinonimia ou relações de semelhança de significado entre línguas, que para Kinnear ofereceriam critérios para a identificação separada de significados. Dada a indeterminação encontrada dentro da tradução radical, não resta nenhuma elucidação empírica adequada dessa relação de sinonimia. Assim, carecemos de critérios de identidade para os significados e não há motivo algum para supor que significados existam. Como alguns filósofos alegam que os significados devem ser interpretados como proposições, Kinnear às vezes apresenta a indeterminação da tradução para enfraquecer essa afirmação de que os significados são proposições.
Dado o seu interesse em tratar questões semânticas de uma perspectiva crítica, científica, e sua visão específica das provas relevantes, Quine introduz vários termos técnicos dentro de seu argumento. O significado-estímulo de uma frase é o conjunto ordenado de estímulos sensoriais que causariam a aceitação ou a rejeição da frase por um falante. É importante notar que o significado-estímulo serve como evidência objetiva a partir da qual o linguista procede para desenvolver um manual de tradução. Uma frase observacional é uma elocução que todos os falantes da língua aceitariam quando estimulados pelas mesmas situações ou circunstâncias. Além disso, duas frases são consideradas estímulos sinônimas quando são aceitas sob as mesmas circunstâncias. Uma frase é estímulo analítica para um falante se ele a aceitar em qualquer situação. Por último, as hipóteses analíticas consistem nas suposições do linguista sobre o significado de elementos da língua nativa e sua correlação com as palavras e frases inglesas. A introdução desses termos por Quine indica o tipo de clareza empírica que ele desejava injetar no estudo filosófico, ou seja, científico, da semântica ou significado. Para ele, a clareza só é atingida se nossas hipóteses, mesmo as mais abstratas da filosofia, forem descritas em termos de comportamento manifesto e disposições para esse comportamento. Ele considera que o uso desses termos fornece maior clareza científica e empírica sobre essas questões do que as abordagens mentalistas sobre a mente e o significado, que ele rejeita e considera não explicativas. Além disso, esses termos ajudam a elucidar ainda mais os passos dados para concluir a tradução e para destacar em termos mais explícitos as maneiras exatas em que o procedimento falha. Talvez a mais óbvia entre as diversas respostas críticas a esse argumento salienta que Quine ignora fatos empíricos relevantes, que podem ajudar a descartar traduções rivais, ou talvez até determinar apenas uma. Assim, por exemplo, pode-se argumentar que as características relevantes dos cérebros humanos, como o dom genético inato essencial para a aquisição da linguagem, ajudam a determinar a tradução. No entanto, quando se aceita que os dados a serem explicados com respeito aos significados são públicos e empíricos, como quer Quine, então não fica claro como um apelo aos traços neurológicos do cérebro ajudarão na detecção de significado ou na tradução de línguas. O próprio Quine considera plausível a tese da indeterminação. Poucos concordam. Muita gente considera a tese da indeterminação essencial para a filosofia de Quine como um todo. No entanto, ao menos um comentador conhecido questiona esse ponto de vista. Mesmo se a tradução seja determinada nos termos sugeridos por Quine, a noção de significado que surge seria inadequada para os propósitos filosóficos normalmente atribuídos a proposições e significados, como compreender uma língua. Nessa leitura, as reflexões de Quine sobre a indeterminação mostrariam, no máximo, a falta de base empírica dos conceitos de significado e proposição. Mas isso por si só terá pouco impacto numa visão de proposições como entidades abstratas, não empíricas. Quanto à crítica de Quine desse uso de proposição, é preciso procurar em outro lugar em sua filosofia, mais especificamente em sua visão genética sobre a aprendizagem de línguas e como essa explicação não revela a necessidade de apelar a essa concepção filosófica de significado. Hilton, 225-30. A descrição recente e bastante agnóstica de Quine da indeterminação como conjectura parece fornecer algum suporte para esta interpretação. As línguas conhecidas são conhecidas por meio de sistemas únicos de hipóteses analíticas estabelecidas por tradição, ou dolorosamente alcançadas por raros linguistas qualificados. Delinear um sistema contrastante exigiria toda uma empresa duplicada de tradução, sem nenhuma ajuda, nem mesmo das dicas habituais dos intérpretes. No entanto, basta refletir sobre a natureza dos dados e métodos possíveis para perceber a indeterminação. Frases traduzíveis de imediato, traduzíveis por evidências independentes de ocasiões estimulantes, são escassas e devem, infelizmente, subdeterminar as hipóteses analíticas das quais depende a tradução de todas as outras frases. Projetar tais hipóteses além das frases independentemente traduzíveis é, com efeito, atribuir inverificavelmente o nosso senso de analogia linguisticamente nativa. Nem mesmo os ditames de nosso próprio senso de analogia tendem a qualquer singularidade intrínseca. Usar a primeira coisa que vem à mente gera um ar de determinação, ainda que reine a liberdade. Não pode haver dúvida de que sistemas rivais de hipóteses analíticas podem servir com perfeição à totalidade do comportamento discursivo,
e podem servir a totalidade de disposições para o comportamento discursivo também, e ainda assim especificar traduções mutuamente incompatíveis de inúmeras frases não suscetíveis de controle independente. Keane, 72. Premissa 1. A linguagem é uma arte social. Adquiri-la depende de indícios observáveis intersubjetivos do que dizer e quando dizer, ou seja, é aqui que encontramos evidências empíricas relevantes para a determinação do significado. Premissa 2. Se a língua é social nesse sentido específico, então a compreensão de como o significado é adquirido só pode ser esclarecida por um apelo às disposições para responder abertamente aos estímulos socialmente observáveis, isto é, às disposições verbais ao comportamento manifesto. Conclusão 1. O tipo de evidência empírica relevante para esclarecer a determinação de significado consiste em disposições verbais ao comportamento manifesto. Premissa 3. Para isolar melhor esses dados e os possíveis limites empíricos de uma descrição científica de significado, pode-se considerar uma descrição de tradução chamada tradução radical TR, uma situação idealizada onde nos confrontamos com uma língua desconhecida e não temos recursos bilíngues ou dicionários. Nós, então, examinamos até que ponto as evidências, ou seja, disposições verbais, preservam a identidade de significado entre as línguas. Premissa 4. Usando significados de estímulos de enunciados nativos, o linguista de campo traduz expressões nativas, observando as interações como o meio ambiente local. Esse método produz traduções de frases observacionais e conexões lógicas entre enunciados. Mais genericamente, o linguista pode avaliar se duas frases são estímulos sinônimas, isto é, quando compartilham significados estímulos, ou analíticas, isto é, quando concordam em seguir qualquer estímulo. Conclusão 2. Nesse ponto, a tradução pode ser mais ou menos determinada com objetividade, sendo que a maior parte da língua em questão ainda se mantém sem tradução. Medidas adicionais devem ser tomadas para completar a conversão. P4. Descrição detalhada das etapas de TR. Premissa 5. Se a tradução deve continuar para além dessa fase, então o linguista deve cortar FFAs e transformá-las em palavras, atribuindo um significado independente para elas e desenvolvendo, assim, um sistema de hipóteses analíticas, ou seja, fornecer um manual de tradução. Conclusão 3. O linguista completa um manual de tradução usando essas hipóteses analíticas. Premissa 6. Essas hipóteses vão além da evidência disponível, ou seja, o significado de estímulo, e não respondendo diretamente por essa evidência. Premissa 7. Se as hipóteses analíticas não respondem diretamente pelos dados, então é possível construir sistemas rivais de hipóteses analíticas que são igualmente boas traduções da língua em questão. Conclusão 4. O resultado é a indeterminação da tradução. Sistemas rivais de hipóteses analíticas são possíveis, cada um dos quais fornece um manual de tradução que tem o mesmo êxito em facilitar a comunicação efetiva. Não restam mais verdades para distinguir qualquer um deles como o melhor manual de tradução da língua. A sinonimia ou semelhança de significado entre línguas não foram esclarecidas empiricamente. Premissa 8. Se temos indeterminação de tradução e padrões obscuros de sinonimia, então não há nenhuma boa razão científica ou filosófica para postular a existência de significados ou proposições subjacentes à prática da tradução e da comunicação. Conclusão 5. Não existem então significados de frases ou proposições. 98. Davidson e o argumento a favor do princípio da caridade. Maria Caamano. Davidson desenvolve seu argumento a favor do princípio da caridade como uma forma de evitar recorrer a entidades intencionais em sua teoria semântica e, ao mesmo tempo, de descartar o problema keynesiano a respeito da indeterminação da tradução. Enio Contrema 97. As 6 premissas formuladas a seguir correspondem às 6 teses de Davidson. A primeira estabelece os indícios disponíveis para interpretação. A segunda afirma que tal evidência é insuficiente, ao passo que Premissa 3. Salienta uma primeira exigência para interpretação, ou seja, a atribuição de crenças. A quarta e quinta premissas apontam para um problema duplo surgido dessa última exigência, ou seja,
A interdependência entre crença e significado e a inacessibilidade das crenças. Em premissa 6. Uma segunda condição é estabelecida a fim de resolver esse problema, a aplicação do princípio da caridade. A conclusão faz referência à consequência decorrente do cumprimento da segunda condição, a traduzibilidade entre a língua do intérprete e a língua da pessoa que está sendo interpretada. A dependência entre o cumprimento da primeira e da segunda exigência, formuladas dentro da estrutura filosófica de Davidson, é o que determina a dependência da interpretação na tradução. O argumento segue uma estratégia silogística apoiada em três suposições principais. Uma diz respeito à necessidade de atribuição de crenças para que a interpretação seja possível, a outra está relacionada à inacessibilidade das crenças de outros agentes e a terceira diz respeito à interdependência entre crenças e significados. Cabe observar que Davidson mudou radicalmente a formulação original do princípio da caridade de N. L. Wilson. Selecionamos como designatum de um nome, aquele indivíduo que tornará verdadeiras o maior número possível de declarações, do falante, 532. Davidson introduz o princípio da caridade não apenas como regra semântica para determinar os referentes dos substantivos na língua do falante, mas também como condição necessária para reconhecer um agente linguístico, isto é, para reconhecer qualquer comportamento intencional. Três tipos principais de objeções têm sido feitas ao uso que Davidson faz desse princípio. 1. O caráter a priori do princípio da caridade, que não tem qualquer justificação empírica, Hamberg. 2. A alta probabilidade do acordo necessário para interpretar ser muito menor do que Davidson pensa, Stich. E 3. A existência de diferentes padrões de comportamento racional que podem evoluir ao longo da história, e até mesmo um certo grau de racionalidade que também obedece a certos padrões passíveis de evolução, McGinn. Se não pudermos encontrar uma forma de interpretar as elocuções e outros comportamentos de uma criatura como reveladores de um conjunto de crenças amplamente consistentes e verdadeiras pelos nossos próprios padrões, não temos razão para considerar aquela criatura racional, capaz de ter crenças ou de dizer qualquer coisa. Davidson Radical Interpretation, 137. A primeira parte tem a ver com coerência. Os pensamentos com conteúdo proposicional têm propriedades lógicas, acarretam e são acarretados por outros pensamentos. Nossos raciocínios efetivos ou atitudes fixas nem sempre refletem essas relações lógicas. Mas já que são as relações lógicas de um pensamento que o identificam em parte como pensamento que é, os pensamentos não podem ser totalmente incoerentes. É o que expressa o princípio da caridade ao dizer: a menos que haja coerência em uma mente, não há pensamentos. A segunda parte do argumento tem a ver com o conteúdo empírico das percepções e das frases observacionais que as expressam. Aprendemos a aplicar nossas primeiras frases observacionais com os outros, na presença conspícua, para nós, de objetos, acontecimentos e traços do mundo mutuamente sentidos. E isso que ancora a linguagem e a crença no mundo, e garante que o que queremos dizer ao usar essas frases é geralmente verdade. O princípio da caridade reconhece a maneira pela qual devemos aprender frases perceptuais. Davidson, City. Inhan, 343. Premissa 1. Se alguma coisa é evidência disponível para a interpretação, então esse é o comportamento do agente em circunstâncias publicamente observáveis. Premissa 2. A única evidência disponível para a interpretação é insuficiente. Premissa 3. Se houver interpretação, haverá atribuição de crenças aos agentes que estão sendo interpretados. Premissa 4. Crença e significado são interdependentes. Premissa 5. As crenças não são o comportamento do agente em circunstâncias publicamente observáveis. Conclusão 1. As crenças não são evidência disponível para a interpretação. Premissa 6. Se houver atribuição de crenças, haverá uma maximização do acordo entre as crenças do intérprete e as crenças dos agentes que estão sendo interpretados. Conclusão 2. Se houver interpretação, haverá uma maximização do acordo entre as crenças do intérprete e as crenças dos agentes que estão sendo interpretados. Premissa 7. A maximização do acordo entre as crenças do intérprete e as crenças dos agentes que estão sendo interpretados. Conclusão 3.
A maximização do acordo entre o significado da linguagem do intérprete e do significado da linguagem utilizada pelos agentes que estão sendo interpretados. Conclusão 4. Se há maximização do acordo entre as crenças, então há maximização do acordo entre significados, isto é, tradução. Conclusão 5. Princípio da caridade. Se há interpretação, então há tradução. 99. O argumento de Frege a favor do platonismo. Ivan Casa. Em geral, muitos enunciados matemáticos são considerados verdadeiros. Aprendemos a distinguir desde cedo, por exemplo, os enunciados aritméticos verdadeiros, como 2 mais 3 igual 5, dos falsos, como 2 mais 3 igual 4. Num nível mais elevado de sofisticação matemática, mas num sentido semelhante, o trabalho dos matemáticos profissionais parece ser articular conjecturas matemáticas e provar sua veracidade. Por outro lado, qualquer explicação de raciocínio informal mantém que, para que seja o caso que alguma coisa seja tal e tal, a coisa assim caracterizada tem que existir. Nas teorias formais de consequência lógica, isso é captado por regras de generalização existencial. Enunciável na lógica de predicados quantificada, a generalização existencial diz que toda fórmula 3xp é igual predicado, é a consequência lógica de uma fórmula da forma pá, onde é um termo constante. É interessante que essas afirmações elementares e incontroversas constituam premissas para um argumento que tem um efeito muito controverso. Perguntar se existem objetos abstratos, como números, conjuntos ou propriedades, significa pisar num campo de batalha tradicional na filosofia ocidental, que ainda é vigorosamente discutido. Ao mesmo tempo, a alegação de que há uma coisa que é um número pode ser inferida a partir de qualquer verdade trivial da aritmética. O refinamento desse argumento breve, mas importante, explicita algumas das suposições centrais comumente associadas aos conceitos envolvidos. São suposições sobre como a linguagem é estruturada e como ela se relaciona com o mundo, que podem ser evocadas para justificar as regras de inferência mencionadas anteriormente que estão refletidas em explicações formais e padronizadas de significado. O desenvolvimento de tais explicações começou com a análise que Frege faz da predicação elementar em forma de função-argumento, em que os termos singulares constituem uma categoria de expressões sintaticamente determináveis cujos membros têm a função de se referir a entidades do mundo, Verbegriffsschrift de Frege. E natural supor que a referência não seja bem-sucedida se a entidade supostamente referida não existe. Os termos singulares abstratos são termos singulares que pretendem se referir a entidades abstratas, isto é, a entidades sem localização espaço-temporal. Na concepção fregiana tradicional, os objetos são por definição as entidades a que podemos nos referir, aquele aspecto do mundo sensível à categoria sintaticamente caracterizável de termos singulares. Observe que isso torna a classe de objetos um tanto ampla, incluindo, por exemplo, o paradeiro das pessoas. Em particular, Frege argumentou que os numerais são termos singulares e que os números são, portanto, objetos abstratos. Em aritmética, não lidamos com objetos que conhecemos como algo estranho vindo de fora através dos sentidos, mas com objetos dados diretamente à nossa razão e, como seu parente mais próximo, totalmente transparentes para ela. Fundamentos de Frege, par. 105. A convicção de Frege de que os números são objetos é produto de uma linha enganosamente simples de pensamento. Os objetos são o que os termos singulares, em seu uso mais básico, estão aptos a representar. E eles conseguem fazê-lo quando, assim usados, figuram em enunciados verdadeiros. Certos tipos de expressão, por exemplo os números decimais padrão e expressões formadas pela aplicação do operador numérico número de a um predicado, são usados como termos singulares em enunciados aritméticos puros e aplicadas de identidade e predicação em que figuram. Muitos desses enunciados são verdadeiros. Então, tais termos têm referência, e sua referência a objetos. Premissa 1. Se uma frase é verdadeira, todos os seus elementos sintáticos cumprem com sucesso sua função semântica. Premissa 2. A função semântica de termos singulares, abstratos, é se referir a objetos abstratos. Conclusão 1. Se uma frase é verdadeira, todos os seus termos singulares, se houver, se referem com sucesso a objetos. Premissa 3.
Se um termo singular se refere com sucesso a um objeto a que ele se refere. Conclusão 2. Se uma frase parcialmente constituída por termos singulares é verdadeira, há objetos a que seus termos singulares se referem. Premissa 4. Há frases verdadeiras parcialmente constituídas por termos singulares abstratos. Conclusão 3. Há objetos abstratos. 100. Platonismo matemático. Nicolas Paine. O propósito do platonismo matemático é justificar o conhecimento matemático e explicar por que certas proposições matemáticas são verdadeiras e significativas. A alegação metafísica e epistemológica é: 1. Que os objetos abstratos existem, ou seja, objetos que não são nem espaçotemporais nem causais. 2. Que as proposições matemáticas verdadeiras e significativas de teoria de alta ordem representam ou se referem a objetos abstratos. 3. Que sabemos quando essas proposições são verdadeiras e significativas porque temos acesso a objetos abstratos. A referência a objetos abstratos parece surgir em teorias lógicas e matemáticas de segunda ordem, ou superior, isto é, em teorias que não quantificam sobre indivíduos. Por exemplo, se existe um número tal que esse número é maior que os outros números, então esse número somado a um terceiro número é menor ou igual a esse outro número somado ao terceiro números, mas sobre propriedades de itens lógicos e matemáticos. Por exemplo, em qualquer número natural que tenha apenas dois números naturais divisores distintos, e ele mesmo, é um número primo, quantificamos sobre a propriedade ser um número natural, ou propriedades de propriedades. Por causa de evidências matemáticas, o fato de sabermos com certeza que certas proposições matemáticas de segunda ordem ou superior, por exemplo 3 é primo, são verdadeiras, o platonismo matemático argumenta que podemos inferir a partir da intuição dessas proposições serem verdadeiras, primeiro, que temos uma intuição de que há objetos abstratos que lhes dão significado, e, segundo, que temos, à semelhança da percepção de objetos empíricos, uma faculdade cognitiva específica para perceber objetos abstratos, sem a qual nenhuma intuição seria, cognitivamente falando, possível. Vergodel e Parsons. Enquanto o argumento metafísico, Verbenas-Serrave, contra o platonismo matemático aborda o enunciado, 1. O argumento cético contra o platonismo matemático aborda os enunciados, 2. E 3. O ponto central da discussão epistemológica contra o platonismo matemático é a teoria causal do conhecimento, Benas-Serrave, cujo propósito é negar, primeiro, a validade da inferência que vai da intuição de uma proposição à intuição de que existem objetos abstratos, e, segundo, a existência de uma faculdade cognitiva específica de perceber objetos abstratos. Um ser humano conhece uma proposição se somente se esse ser humano está, de um modo apropriado, causalmente relacionado ao fato que torna essa proposição verdadeira. E a partir dessa premissa, inferimos, primeiro, que os seres humanos não podem obter o conhecimento de objetos abstratos, e, segundo, que os seres humanos não podem obter o conhecimento de proposições matemáticas de teorias de segunda ordem, ou superior, baseadas em objetos abstratos. Portanto, o platonismo matemático não é verdadeiro. E, como sabemos com certeza que certas proposições de segunda ordem, ou superior, são verdadeiras, mesmo supondo que não conhecemos objetos abstratos, o platonismo matemático não explica a evidência matemática. Portanto, o platonismo matemático não é a melhor maneira de explicar o conhecimento matemático. Se um sujeito sabe que uma proposição é verdadeira, deve ser possível estabelecer um tipo apropriado de conexão entre as condições de verdade dessa proposição e a base sobre a qual essa proposição é conhecida, pelo menos para proposições que devemos vir a conhecer, que não são inatas. Na ausência disso, nenhuma conexão foi estabelecida entre a existência desses fundamentos e a crença numa proposição que seja verdadeira. Essa segunda condição de uma explicação da verdade matemática não será satisfeita porque não temos explicação para como sabemos que as condições de verdade para as proposições matemáticas são válidas. Premissa 1. Se o platonismo matemático é verdadeiro, então, se para qualquer ser humano há conhecimento de proposições matemáticas de teoria de segunda ordem ou superior, então esse conhecimento é baseado em objetos abstratos. Premissa 2. Se um sujeito conhece uma proposição,
Então a base desse sujeito para essa proposição está ligada de forma relevante ao fato que torna essa proposição verdadeira. Premissa 3. Para qualquer ser humano, se esse ser humano for um ser espaçotemporal, e para qualquer proposição que descreve um fato sobre um objeto abstrato, então esse ser humano não está ligado de modo relevante ao fato descrito nessa proposição e, portanto, esse ser humano não conhece essa proposição. Premissa 4. Os seres humanos são seres espaçotemporais. Conclusão 1. Os seres humanos não estão ligados de modo relevante a objetos abstratos e não têm nenhum conhecimento de objetos abstratos. Conclusão 2. Os seres humanos não conhecem qualquer proposição baseada em objetos abstratos. Premissa 5. Se os seres humanos têm conhecimento de proposições matemáticas de teoria de segunda ordem, ou superior, baseada em objetos abstratos, então os seres humanos têm conhecimento de objetos abstratos. Conclusão 3. Os seres humanos não têm qualquer conhecimento de proposições matemáticas de teoria de segunda ordem, ou superior, baseada em objetos abstratos. Conclusão 4. O platonismo matemático não é verdadeiro.